Você vai aprender física, eu garanto. O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,60% quando sua temperatura varia de 2000 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio desse metal em graus Celsius vale. Atenção, fera! Quando ele diz que houve um aumento de 0,60%, entenda que foi 0,60% de alguma coisa. De que coisa? Do volume inicial que ele tinha. Então, o que ele está dizendo para a gente é que a variação de volume, atenção, 0,60 ou 0,6 é a mesma coisa. 0,6% é 0,6 dividido por 100. Isso vezes V0. Aí ele está dando a variação de temperatura e pedindo o coeficiente de dilatação linear. Alerta! A gente está falando de volume, a gente usa o coeficiente de dilatação volumétrica e aqui ele está pedindo o linear. Muito cuidado com isso. Isso é casca de banana certa em muitas questões. Quando você escreve, você tem variação de volume é igual a volume inicial vezes coeficiente de dilatação volumétrica vezes variação de temperatura. A variação de volume é 0,6 sobre 100 do volume inicial. 100 é 10 ao quadrado. Quando eu passar para o numerador, fica 10 elevado a menos 2. Então, eu tenho 0,6 vezes 10 elevado a menos 2, que multiplica V0, é igual a V0. E como eu quero o coeficiente linear, volume tem 3 dimensões, linha tem só uma. Então, o coeficiente de dilatação linear é 1/3 do volumétrico. O coeficiente de dilatação volumétrico, volume tem 3, é 3 vezes o linear. Volume tem 3 dimensões, por isso 3 vezes o coeficiente linear. ΔT é 2000. Bora ajustar aqui os expoentes, 0,6. Para escrever esse valor em notação padrão, a vírgula vai se deslocar da esquerda para a direita, então esse número aumenta, por isso eu diminuo 1 no expoente. Aí eu fico com 6 vezes 10 elevado a menos 3. V0 está multiplicando de um lado da igualdade, V0 multiplicando do outro, eu posso simplesmente simplificar os V0s. E aqui eu fico com alfa, que é o coeficiente linear, vezes 3 que multiplica 2000. 3 vezes 2000 é 6000. Eu posso escrever 6000 como 6 vezes 10 à terceira. Para achar o valor de alfa, eu vou passar quem está multiplicando dividindo. Então, eu fico com 6 vezes 10 elevado a menos 3, dividido por 6 vezes 10 à terceira. 6 dividido por 6 é 1, vezes 10 elevado. Quando eu tenho aqui potências de mesma base, eu repito a base, e o expoente do denominador passa com sinal trocado, então ele vai subir menos 3. Menos 3 menos 3 dá 10 elevado a menos 6, isso em graus Celsius recíprocos, e a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. Esse é seu ano. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um comerciante comprou 4.000 litros de álcool num dia em que a temperatura era 12 graus Celsius. Para obter um lucro extra de 2%, resolveu esperar um dia em que a temperatura era θ para o engarrafamento. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius recíprocos,
Pede-se determinar essa temperatura θ. Fera, quando na questão ele quer ter 2% a mais de lucro, ele está esperando que o aquecimento provoque esses 2% a mais. Mas 2% em relação a quem? Se é uma variação de volume, então é 2% de crescimento em relação ao volume inicial. Simples assim. Aí eu tenho que a variação de volume é calculado multiplicando o volume inicial pelo coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. 2% é 2 sobre 100, vezes o volume inicial, que ele até disse quanto era, mas a gente não precisa calcular. O coeficiente ele diz para a gente que é 1 vezes 10 elevado a menos 3, e com isso eu vou calcular a variação de temperatura. Por que eu não preciso substituir o V0, Ives? Porque V0 está multiplicando nos dois lados da igualdade, eu posso simplificar. Aqui eu tenho 2 dividido por 100, isso é a mesma coisa de 2 dividido por 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 2. E aqui eu tenho 10 elevado a menos 3 vezes ΔT. Então, meu ΔT vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 estava multiplicando, passou dividindo. Ora, quando eu tenho uma divisão de mesma base, eu vou repetir as bases e o expoente que está no denominador vai trocar de sinal ao passar para o numerador. Então, menos 3 vira mais 3. E eu vou ficar então com 2 vezes 10 elevado à primeira. 2 vezes 10 à primeira, que é igual a 20 graus Celsius. Mas cuidado, 20 graus Celsius é a variação na temperatura, não é a temperatura final. E o que foi pedido na questão é a temperatura final para que isso aqui aconteça. Então, ΔT é T final menos T inicial. Isso é igual a ΔT. T menos a temperatura inicial, que é 12, dá igual a variação de temperatura, que é 20. Então, T vai ser igual, esse menos 12 vai passar mais 12, 12 mais 20 dá 32. Então, a temperatura final, para que eu tenha um ganho adicional de 2% no volume, é de 32 graus Celsius. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E é por isso que você está aqui, para saber e fazer.